Olá, meus queridos alunos, eu sou o professor Laci Marcos Dias, eu estou com vocês na aventura inédita do direito tributário, tendo em vista as grandes reformas implementadas nos últimos 3 anos nessa disciplina tão cara, tão casta e tão maravilhosa que é o direito tributário constitucional. Meus amigos, na aula passada nós verificamos a relação jurídico-tributária, falamos de fato gerador, falamos de hipótese de incidência, falamos de constituição de crédito, lançamento, tudo de forma bem leve e suave. Então, prepare o seu material, tenha o seu vade-mecum em mãos e se prepare, porque a partir de agora nós vamos ingressar um pouco mais adentro desse território chamado direito tributário. Meus queridos alunos, amados do meu coração, tributo é toda prestação que é cobrada de forma compulsória, impositiva pelo Estado, em moeda ou qualquer outro valor que nela possa se exprimir, mediante atividade plenamente vinculada do Estado. Por que eu estou falando isso? Porque é basicamente essa a lição que nós temos no nosso querido e amado artigo 3º do amado Código Tributário. Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda, cujo valor nela possa se exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade plenamente vinculada. Meus queridos e amados alunos, a partir desse momento, a regra é clara. O princípio maior do direito tributário é o princípio da legalidade tributária. Ele determina a proibição de todo e qualquer tributo que exista. Só pode, só deve, só haverá obrigação de pagamento quando decorrente da lei. Quando decorrente da lei. Artigo 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Quais são eles? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, imposto compulsório, imposto sobre grande fortuna e as contribuições sociais. Mas para que aconteça essa instituição de tributo, eu tenho uma limitação ao poder de tributar. E eu gostaria de te convidar a ler o nosso querido e amado artigo 150 da Constituição Federal. Sem prejuízo a outras garantias assegurado ao contribuinte, é vedado, proibido, não pode, não deve, não vai a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituir, exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Essa digressão é a mesma constante do artigo 97 do Código Tributário Nacional. Uou, meu Deus, a luz se fez. Só se cria tributo, só se institui tributo mediante a lei, princípio máximo do direito tributário. Artigo 150, inciso 1, combinado com o artigo 97 do CTN. Meus amigos, então eu vou criar um tributo. Mas eu quero criar um tributo somente para aquelas pessoas. Eu posso fazer isso? Se todos são iguais perante a lei, como diz o nosso querido e amado artigo 5º,
Eu posso instituir tratamento desigual entre as partes? É claro que não. Artigo 150, inciso 2, princípio da isonomia ou igualdade tributária. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente. Proibida qualquer distinção em razão da ocupação profissional, função por eles exercidas, independente da denominação jurídica. Tributo não tem nome. Então, a competência tributária do ente, União, Estados, Distrito Federal e municípios institui o tributo para todos. As exceções são as imunidades e as isenções, conforme veremos mais a seguir. Há também uma questão fundamental. Eu posso criar o tributo e cobrar ele a partir do ano passado? Claro que não, né, gente? Não existe irretroatividade tributária. Então, esse é o princípio fundamental. Não há cobrança de fato gerador antes da edição da lei. Nós não podemos fazer isso. Isso porque artigo 150, inciso 3, a linha A. Em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da lei. Ou seja, gente, não tem como eu cobrar uma coisa que não existiu. Se há 2 anos não existia a reforma tributária, a partir de agora, com a regulamentação do IBS, a instituição do comitê gestor, eu posso cobrar ele a partir de 2020? Claro que não. É o princípio da irretroatividade do direito tributário. Ok, mas então, peraí. Eu vou criar o tributo, vou editar a lei e vou publicá-la essa semana e a partir da semana que vem estarei cobrando. Pode? Pegadinha do malandro. Há tributos que são de forma imediata, outros deverão respeitar a não surpresa. Mas um dos princípios maiores do direito tributário é o da anualidade fiscal. O que quer dizer isso, professor? O princípio da anualidade fiscal, meus queridos amigos, está previsto no artigo 150, inciso 3, a linha B. E ele diz que eu não posso cobrar tributos no mesmo exercício financeiro. O que é o exercício financeiro? É o nosso ano calendário, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Há exceções. Há exceções a este princípio que nós estamos analisando. E as exceções estão previstas no nosso querido e amado artigo 150, parágrafo 1º. As vedações do artigo, inciso 3, 150, B, não se aplica aos impostos do 148, inciso 1, 153, 1, 2, 4 e 5 e 154, 2. E a vedação do inciso 3C, ou seja, do princípio da anualidade fiscal, também não se aplica a esses tributos, que é o do 148, inciso 1, 153, inciso 1, 153, inciso 2, 3 e o 5. Meus amigos, agora tudo complicou, professor. No direito tributário não existe uma facilidade maior do que eu ter o lindo código em mãos. Então, esse princípio da vedação e da anualidade, ele pode sim ser aplicado de forma imediata? Pode. Quando eu tenho, por exemplo, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados da União. É um controle fiscal de entrada e saída para o mercado interno. Meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu posso publicar uma lei, então, para evitar a inundação de produto? Posso. E vai ser aplicado imediatamente? Imediatamente.
Isso é uma liberalidade, tendo em vista que esses tributos eles têm uma qualidade importantíssima para a nossa balança fiscal. Exemplo, exportação e importação. Se eu publicar uma medida que altere uma alíquota de um determinado tributo, exportação ou importação, para conter o mercado internacional, eu só poderia dar início a essa cobrança no próximo ano? Não, essa cobrança ela tem que ser de forma imediata, eficaz, para resguardar o equilíbrio financeiro do nosso país, a nossa querida e amada balança comercial, ok? Então esses tributos, eles são uma exceção ao princípio da anualidade fiscal e também ao princípio da não surpresa. Qual é o princípio da não surpresa? O princípio da não surpresa é a linha C do inciso 3º do nosso querido e amado artigo 150, que assim nos diz: antes de decorridos 90 dias de que haja sido publicado ou instituído a lei que os aumentou, observados a linha B. Esse princípio ele foi inserido no ordenamento jurídico pela emenda constitucional número 42, lá de 2003. Por quê? Princípio, publiquei ele no ano fiscal. Ok, princípio da anualidade, mas eu publiquei em 31 de dezembro. E a cobrança? A partir do dia 1º de janeiro. Eu respeitei ao princípio da anterioridade e da anualidade. Mas eu peguei a pessoa de surpresa? Claro. Então, para que não acontecesse essa falha e as pessoas pudessem se organizar tributariamente para aquela contribuição, esse instituto da noventena, assim gentilmente chamado por nós tributaristas, foi implementado dentro do nosso sistema tributário. Vamos andando, vamos mais adiante, vamos entender agora. Nós já vimos o princípio da legalidade, princípio da isonomia ou igualdade tributária, princípio da irretroatividade, princípio da anterioridade e agora vamos ver ele, o mega princípio da vedação ao confisco. Meu amigo, você já sentiu que de vez em quando o Estado está passando dos limites? Que você trabalha e o seu dinheiro não rende, porque você vê que uma parcela dele foi levada pelo nosso amigo Leão? Percebeu? Pois é. O Estado veda o princípio do confisco. Mas o que é o confisco? O que é isso? Os tributos não podem ser tão elevados a ponto de tomar indevidamente a propriedade do contribuinte. Entendamos da melhor forma possível de maneira tributária, tá? Não pode haver o confisco. O Estado ele não pode tomar o que é seu, mas ele pode pedir a você de forma imperativa, ou seja, ele vai te coagir, você vai contribuir, porque o Estado tem o poder de império. O tributo não pede licença. O tributo ele chega. Consumida, consubstanciada, realizada a descrição legislativa da hipótese de incidência, surge o fato gerador. E a partir daquele momento se nasce a obrigação tributária, constitui-se o crédito e o Estado vai lhe cobrar. Então entenda como não utilizar o tributo com efeito confisco, a questão de o Estado não poder tomar a sua propriedade. Mas vamos lá. Olha, então nós temos igualdade tributária, nós temos limitação às questões dos tributos que podem ser imediatos ou não, atendendo ao princípio da irretroatividade, ou seja, não existe tributo fato gerador sem lei que o defina,
não existe tributo a ser cobrado no mesmo ano, a princípio, no mesmo ano fiscal. Nós vemos que o Estado não pode invadir e tomar o que é meu pelo princípio do não confisco, mas para transitar as riquezas e eu andar dentro do Estado. Ah, não, aí tem pedágio. Pedágio é a limitação de tráfego. O Estado não pode estabelecer limitação de tráfego. É um dos previstos princípios do artigo 150, inciso 5. Além do mais, essa limitação atrapalharia uma guerra fiscal, geraria um desconforto entre todo o Estado. Então, o Estado ele não pode estabelecer impostos que resultem em uma diferença de custos com base na mesma origem ou mesmo destino de produtos. A partir disso, meus queridos alunos, nós podemos observar que todas essas questões tributárias elas estão ligadas ao quê? À lei. E o que é a lei? O que é a legislação tributária? Ora, cada estado tem o seu potencial, a sua competência normativa para estabelecer os seus tributos. Então, a questão de legislação tributária, nós temos que compreender ela conforme descreve o artigo 96. São tratados, convenções, resoluções e leis. Lembrando que nós temos um princípio sobre a hierarquia das normas para a criação de tributos e a sua instituição. O primeiro deles é o artigo 146, que rege o princípio da reserva legal da lei complementar. Só lei complementar, nada mais que a lei complementar, somente a lei complementar vai criar e vai inserir no sistema tributário conflitos de competência em matéria entre União, Estados e municípios. Estabelecer normas gerais em regra de tributo. No caso, nós temos a Lei Complementar 214, que vai versar sobre o IBS e a CBS, que estão sendo criadas agora, e a nossa querida e amada recém-criada Lei Complementar 227, que vai tratar sobre o Comitê Gestor e a incidência, o fato gerador, de onde incide, como se divide, qual é a alíquota, qual é a base da CBS e do IBS. Tá? Então essas questões são fundamentais. Além do mais, a lei complementar deve instituir um regime único de arrecadação. Por exemplo, o Simples Nacional só pode ser criado pela lei complementar. A regulamentação do antigo, agora quase morto, ISSQN, Lei Complementar 116, normas gerais, instituição de padronização para todo o país do regulamento. Então, essa é a reserva legal da Lei Complementar. Via de regra, qual é a lei que se cria tributo? Lembre-se da Bahia, lembre-se dos carnavais, lembre-se do grito do nosso querido e amado compadre Washington. É lei ordinária, meu amigo. A lei é ordinária. É a regra geral para a criação, alteração, modificação de tributos. Mas nada impede que ele seja alterado pelo decreto legislativo. Pode o governador, pode o prefeito, pode o presidente da República? Claro que sim. Nós vamos ver isso nas questões dos tributos em espécie, nós vamos verificar como é que pode se alterar essa lei mediante decreto. Imposto de importação. Eu preciso conter a balança comercial da invasão de produtos chineses no Brasil. Decreto do presidente da República. Estado, modificação da base de cálculo do ICMS, alteração, decreto. Prefeitura, IPTU, eu quero majorar, eu vou diminuir, eu quero conceder uma isenção. A gente vai ver mais à frente agora a questão da diferença de isenção e imunidade. Decreto do prefeito.
Respeitando-se, claro, as normativas constitucionais, aplica-se ainda aos tratados internacionais, às resoluções, às portarias de cada uma. Por exemplo, instituição de multa. Pode ser pela Receita Federal, pode ser pela Secretaria Municipal, pode ser pelo Fisco Estadual ou do Distrito Federal, porque eles estão dentro das fiscalizações da obrigação acessória. Então, eles é que vão verificar livro, caixa, balanço, contabilidade, documentação. Então, tudo isso são regulamentos que estão inseridos dentro desse âmbito do amado, querido e fundamental direito tributário. Meus amigos, nós temos uma questão aqui. O Estado também ele não poderá, em hipótese nenhuma, criar tributos sobre algumas imunidades. Existem alguns entes, e qual é a diferença de imunidade e isenção? Imunidade é constitucional. Isenção é uma questão legislativa. Olha, eu quero conceder agora menor redução de tributos para pessoas portadoras de necessidades especiais. Posso? Pode. Isenção. Imunidade decorre da Constituição. Artigo 150, inciso 3. Tá? Nós vamos verificar que lá no artigo 150, inciso 6, não poderá instituir impostos sobre patrimônio e renda uns dos outros. Imagina a União taxando os estados. Muda de presidente, o presidente não gosta do governador do estado. Ah, vou aumentar, não pode. O estado e o município também não. Então, isso é uma imunidade. As imunidades estão previstas no artigo 150, inciso 6, alíneas A, B, C, D e E. E são elas: instituir impostos sobre a renda uns dos outros, a linha B, sobre templos religiosos, inclusive agora extensivo às suas instituições filantrópicas, tá? De assistência social e beneficente. Também não pode sobre patrimônio, renda de partidos políticos, não pode sobre livros, jornais e periódicos de papel de impressão e os fonogramas e os videogramas. Tá? Muito cuidado com isso daí, porque a republicação dos CDs e DVDs não pode ser tributada, mas a venda deles é tributada. Não é a produção. Fonograma, videoframa, musical produzidos concernente a obras de literatura de autores brasileiros e ou obras interpretadas pelos artistas brasileiros. Tá bom? Emendado aí esse inciso, essa linha, pela emenda constitucional número 75 de 2013. Queridos e amados alunos, esse é um vasto mundo de conhecimento ao qual nós estamos juntos, unidos para desbravar. E eu conto com você na nossa próxima aula. Um forte abraço!